Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é o exame toxicológico. Pois é, o tal do exame toxicológico, ele ainda gera muita confusão, não é mesmo? São prazos diferentes, tipos de multa que deixam qualquer um com a pulga atrás da orelha. Mas pode ficar tranquilo, a gente vai destrinchar tudo isso agora. Você que é motorista profissional vai sair daqui sabendo direitinho o que fazer para ficar em dia com a lei e o mais importante, para a gente ter um trânsito mais seguro para todo mundo. Ok? Então vamos direto ao ponto. A primeira pergunta, a mais básica de todas. Afinal, para quem é esse exame? Quem é que precisa de fato se preocupar com isso? A lei é bem específica. Olha só, a regra é focada no motorista profissional, tá? Basicamente, estamos falando de quem tem CNH nas categorias C, D ou E. E aí, a obrigação aparece em duas situações principais. A primeira é quando você vai obter, alterar ou renovar uma dessas categorias. A segunda, que é onde muita gente se confunde, é o tal do exame periódico. Ou seja, se você já tem a CNH C, D ou E, a cada 2 anos e 6 meses, tem que fazer o exame de novo. É como se fosse um check-up obrigatório. Agora vamos falar de uma parte que gerou uma baita confusão, os prazos para regularizar a situação. E aqui tem um detalhe super importante, porque a regra dividiu os motoristas em 2 grupos diferentes. Tudo depende de quando o seu exame venceu. Fica ligado nisso. Então vamos entender essa linha do tempo. Tinha um pessoal cujo exame já estava vencido até o dia 28 de dezembro de 2023. Para essa galera, o prazo final para correr atrás do prejuízo foi 30 de abril de 2024. Passou disso, a partir de 1º de maio, a multa já podia chegar. Agora, para o segundo grupo, se o seu exame venceu a partir do dia 29 de dezembro de 2023, a regra é outra. Você tem uma folguinha de 30 dias depois da data de vencimento para fazer o exame. Viu só? São 2 regras, 2 prazos. É essencial saber em qual deles você se encaixa. Beleza, já entendemos as regras. Mas e na vida real? Na estrada, como é que o agente de trânsito sabe se o seu exame está em dia? Vamos ver agora como funciona a fiscalização na prática. O que acontece quando você é parado? É tudo no sistema, gente. O processo é totalmente digital. O agente vai pegar os seus dados e consultar a base de dados oficial, o RENASH. É lá que aparece se o seu exame está ok ou não. Ou seja, pode esquecer aquela preocupação de ter que andar com o laudo de papel no caminhão ou no ônibus. Não precisa. A verificação é toda online, rapidinha, e o que vale é o que está no sistema. E olha que interessante essa diretriz oficial que a gente está vendo. Ela confirma exatamente isso. A consulta no sistema é o primeiro passo, é obrigatória. E tem um detalhe aqui que é ouro, hein? Se por acaso o sistema do governo estiver fora do ar, instável, o agente não pode lavrar o auto de infração por esse motivo específico. A fiscalização depende do sistema funcionando. Ok, agora presta muita, mas muita atenção, porque esse é talvez o ponto mais crucial. Existem 2 tipos de multa e elas são bem diferentes. A primeira é a que a gente pode chamar de multa na blitz. Você está lá dirigindo, é parado e o agente vê no sistema que o exame está vencido. Multa. Simples. Mas a segunda, essa é a famosa multa de balcão. Essa é automática. O Detran olha no sistema, vê que o seu prazo venceu e você não fez o exame. E pronto. A multa chega na sua casa, mesmo que você nem tenha tirado o veículo da garagem. Entendeu a diferença? Uma é por dirigir irregular, a outra só por não fazer o exame no prazo. Certo? Agora que a gente já entendeu os tipos de multa, vamos mergulhar um pouquinho na lei. Vamos dar uma olhada nos artigos específicos do Código de Trânsito para ver exatamente o que eles dizem sobre isso. Esse aqui, o artigo 165b, é o caso mais comum, o que mais acontece no dia a dia. Ele fala sobre o exame periódico, aquele que tem que ser feito a cada 2 anos e meio. Se ele estiver vencido há mais de 30 dias e você for pego dirigindo um veículo de categoria C, D ou E, pronto, é infração na certa. Vamos imaginar a cena para ficar bem claro. Pensa só, um motorista de caminhão, categoria D, é parado numa fiscalização. O policial consulta o sistema e, o último exame periódico dele venceu faz 45 dias. Ou seja, já passou o prazo de 30 dias de tolerância. Não tem conversa, é uma violação clara do artigo 165b. Agora, olho vivo no artigo 165C, porque ele trata de uma situação bem diferente. Aqui a gente não está falando de exame vencido, mas de exame com resultado positivo. E mais um detalhe, é o exame feito especificamente para renovação da CNH. Se o motorista faz o exame para renovar, o resultado dá positivo e mesmo assim ele é pego dirigindo um veículo profissional, aí sim se aplica essa multa. É um caso bem específico, não dá para confundir. E essa aqui é uma dúvida clássica, mas que tem uma resposta bem direta.
A infração só acontece se você estiver dirigindo um veículo que exige a categoria profissional, ou seja, C, D ou E. Vamos para o exemplo prático. Um caminhoneiro com carteira E está com um toxicológico vencido. Se ele for parado no fim de semana dirigindo o carro de passeio da família, que é a categoria B, ele não comete essa infração. A multa só vale se ele estiver no comando do caminhão, do ônibus, enfim, do veículo de trabalho dele. Ufa, bastante informação, né? Então, para garantir que tudo ficou bem claro, vamos fazer aquele resumão rápido. Quais são os pontos principais que você precisa guardar na memória? Então vamos lá, para não esquecer, o exame é obrigatório para quem tem CNH C, D e E. Fique de olho no seu prazo do exame periódico, cada caso é um caso. Lembre-se que a fiscalização é online, então nada de se preocupar em carregar papel. E, importantíssimo, entenda que existe a multa por dirigir irregular e a multa automática só por perder o prazo. E por fim, a regra só vale quando você está dirigindo o veículo profissional. Manter isso em dia não é só para evitar multa pesada e suspensão, é sinal de profissionalismo. No final das contas, fica essa reflexão, né? Na estrada, conhecer as regras do jogo é tão importante quanto ser um bom motorista, ter habilidade no volante. Estar informado protege a sua carreira e principalmente a vida de todo mundo no trânsito. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, já sabe, né? Deixe seu like e siga as nossas redes sociais. E qualquer dúvida, o e-mail é federaisdoensino@gmail.com.